Foi? Boa noite. Boa noite. Agora estamos no ar. Ah, que bom. Olha só, mesmo que tiver algum tipo de problema, nós estamos gravando e vamos ao ar é, normalmente. O pessoal está nos vendo, está nos ouvindo, dá o feedback aí. Tá tudo bem? Então, presidente, nós vamos continuar o nosso trabalho aqui. Primeiramente, agradecer o senhor pela sua gentileza de estar conosco aqui nessa live autista, uma live que está trazendo para o nosso público a informação sobre o BPC. Bom, a gente está agora com o presidente nacional do INSS, Dr. Leonardo Rolim. Dr. Leonardo é presidente do INSS, subordinado ao Ministério da Economia. Foi secretário de Previdência, consultor de orçamento da Câmara desde 2003 nas áreas de Previdência, do trabalho e assistência social. Desde 2003, mestre em Direito e Gestão de Planos de Fundos de Pensão pela Universidade de Alcalá, na Espanha, com especialização em Administração pela UNB e em Políticas Públicas de Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração, ENAP. Ele preside o INSS, que é o órgão que recebe as contribuições para a manutenção do regime geral da Previdência, que é responsável pelo pagamento das aposentadorias, salário maternidade, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão e outros benefícios, todos pertencentes ao núcleo das atividades exclusivas de estados, para aqueles que adquirirem o direito a esses benefícios. Segundo previsto pela lei, o INSS trabalha junto à Dataprev, empresa de tecnologia que faz o processamento de todos os dados da Previdência. Presidente, fala um pouco do senhor. Quem é o doutor Leonardo José Rolim Magalhães Guimarães? Bom, Edilson, mais uma vez boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa live para a gente falar sobre o BPC e outras políticas voltadas para os autistas. Bom, eu sou paraibano, moro em Brasília há 24 anos, sou servidor público desde sempre, com muito orgulho, com experiência em vários órgãos, trabalhei no Ministério do Trabalho, sou servidor da Câmara, consultor da Câmara, estive em duas oportunidades na Secretaria de Previdência, numa delas tive a oportunidade de participar, de ter uma participaçãozinha pequena, mas que muito me orgulha, na aprovação da lei que facilitou o acesso do autista ao mercado de trabalho, na medida em que suspende ao invés de cessar o BPC e reduz ao invés de extinguir a pensão por morte. Né? Então, foi uma medida importante. Eu naquela época, estava na Secretaria de Previdência. Estou à frente do INSS desde janeiro deste ano, assumi com um desafio grande de fazer com que o INSS consiga atender às demandas da população com maior agilidade. Estamos avançando nisso. Sem dúvida, aquele setor justamente que a gente mais está devendo em relação ao BPC. Nessa live a gente vai falar um pouco mais sobre as medidas que estamos adotando para melhorar, mas eu começo pedindo desculpas pelo atraso na análise do BPC, especialmente do BPC da pessoa com deficiência. Mas a gente está buscando melhorar e atender cada vez melhor a população. Deus, eu não estou te ouvindo. Agora melhorou? Agora sim. Presidente, nossa live vai ser a melhor, porque tantos problemas tecnológicos, mas vai ser uma grande live, tá? Mas eu estava falando o seguinte, eu gostaria de realmente agradecer ao doutor Leonardo Guimarães, doutor Leonardo José Rolim Guimarães. Ele é o presidente nacional do INSS. Entramos em contato com ele,
pedindo que ele indicasse uma pessoa para falar do BPC, que é um dos benefícios mais importantes aos autistas, às famílias. E ele falou: não, pode deixar que eu mesmo vou esclarecer aos autistas, vou esclarecer as mães, vou esclarecer a comunidade, os advogados, e eu mesmo vou falar. Então, realmente, obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco, viu, presidente? Eu quero dizer ao senhor que essa live ela está sendo gravada e vai estar à disposição dos autistas, das suas famílias, também da advocacia, doutor, nosso presidente aqui na seccional de Ceilândia, doutor Leonardo, nosso presidente Délio, da OAB-DF, também pediu para mandar um abraço, e presidente do MOAB, o doutor Fernando Cota, e todas as entidades que atuam com autistas aqui no DF e certamente no país. Doutor Leonardo, nós vamos hoje falar sobre o BPC, né? É um dos benefícios mais procurados pelos autistas, pelas famílias. Eu quero dizer meu nome, né? Eu sou Edilson Barbosa, eu sou presidente agora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, da OAB do Distrito Federal. Estou como diretor jurídico do Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB, no qual o Fernando Cota é presidente, e, como advogado, a gente atua também nessa área. Então, é agradecer realmente o senhor e pedir um pouco para o senhor falar quem é o Leonardo Rolim, nosso presidente do INSS. Bom, eu já respondi essa pergunta, Edilson. Vamos passar Vamos para o próximo, né? Porque eu estou até perdido aqui, porque a gente saiu, entrou, a tecnologia avançada e a gente acaba. Então vamos lá, vamos ao que interessa. As pessoas estão aqui do lado mandando as suas perguntas. Quero dizer a vocês que o nosso Voz do Autismo vai estar no YouTube, mas para fazer ao vivo a gente precisa de pelo menos 1.000 inscritos. Então eu gostaria que vocês fossem lá no YouTube, digitassem lá a Voz do Autismo, se inscrevesse. Marca lá o sininho para que os próximos lives todo mundo tenha acesso e saiba que tem informação sobre o autismo. Então, presidente, o que é o BPC? Vamos lá. Vamos lá. BPC é o benefício de prestação continuada. É um benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, inclusive muita gente chama de LOAS, outros chamam de BPC. É um benefício de um salário mínimo por mês e ele é destinado a dois grupos. Um é a pessoa idosa, o outro é a pessoa com deficiência. No caso do BPC da pessoa idosa, é para aquela pessoa com 65 anos ou mais que não conseguiu se aposentar. Né? Para se aposentar tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Aquelas pessoas que não conseguiram e que têm uma renda abaixo, uma renda familiar per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo, tem direito ao BPC da pessoa idosa. Esse critério de renda de 1/4 do salário mínimo per capita tem sido bastante polêmico, a gente vai discutir melhor sobre isso ao longo da live. Para a pessoa com deficiência, o critério é ter um impedimento de longo prazo, entendido como impedimento de longo prazo, aquele por pelo menos 2 anos. Também tem que a renda familiar per capita ser abaixo de 1/4 do salário mínimo, e aí ele vai passar por uma avaliação para aferir se é, de fato, uma pessoa com deficiência para efeitos do BPC. Essa avaliação ela tem 2 etapas, uma avaliação social, feita pelo assistente social do INSS, e uma avaliação pericial feita pelo perito médico federal, da Secretaria de Previdência. Então, a combinação dessas 2 avaliações é chamado instrumento biopsicossocial. Ela vai dar uma qualificação se ele se enquadra para receber o BPC ou não. Num futuro próximo, nós teremos um instrumento único previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que vai servir não só para o BPC, mas para todas as políticas voltadas para as pessoas com deficiência. Então, o autista tem direito ao BPC, não é isso? Além do autista, a pessoa com deficiência e o idoso a partir de 65 anos de idade. Agora, a renda per capita que o senhor falou é 1/4 salário mínimo.
Nós Isso. acompanhamos no Congresso, eu até atuo lá com o senador Isalci, e a gente tem acompanhado, 2 vezes foi aprovada a lei, inclusive nessa questão do emergencial, e diminuiu essa renda per capita para meio salários mínimos, mas pela segunda vez o governo veta, né, usando o argumento da questão financeira. Isso, se isso acontecer, quebra ou não o INSS? Será que meio salário mínimo não tem condições do país sustentar essas pessoas autistas, com deficiência, idosos? Por que que o governo insiste tanto em permanecer um quarto salário mínimo em vez de metade do salário mínimo, presidente? Vamos lá. Em primeiro lugar, elevar para meio salário mínimo per capita, em todos os casos, tem um impacto muito elevado. O impacto estimado seria de 20 bilhões de reais por ano. Para se ter uma ideia, hoje o gasto total com o BPC é em torno de 60 bilhões. Iria aumentar um terço do valor. Para aumentar esse valor, para ter esse gasto nacional, tanto a Constituição quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que tenha ou uma redução de despesa ou uma criação de uma nova receita para compensar. É o princípio de responsabilidade fiscal. Então, se o Congresso aumentar para um meio salário mínimo para todos os casos, que tem esse impacto tão grande, ele tem que ou aumentar um tributo, né, ou cortar alguma outra despesa. O Congresso aprovou para o meio sem fazer nenhuma dessas duas coisas. E aí ele estava descumprindo a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal, por isso que foi vetado. Mas também, na lei 13892, ela criou uma outra situação que eu entendo que é mais factível e que está na linha da decisão do Supremo, que é você ter um gradiente, você não ter o mesmo critério para todos, porque não são todos iguais. Há muita diferença em famílias, em pessoas com deficiência, em idosos, que precisam ser relativizados. E é isso que o Supremo falou: olha, tem que usar outros critérios além da renda. E é isso que as ações civis públicas também têm colocado. Então, foi criado o artigo 20A, que esse o governo não vetou, e ele cria algumas situações em que pode ir até meio salário e pode também abater algumas despesas da renda contabilizada para efeito desse limite. Por exemplo, abater despesa com Eu vi. medicamento, despesa com fraldas. Né? Então, eu acho que esse é um caminho viável, porque é um caminho que trata os desiguais de forma desigual e que tem um impacto muito menor. E, Eu portanto, mais vi, eu fácil de vi, ser encontrado uma receita ou uma redução de despesa para compensar. eu vi essa alteração e realmente, em razão, lá está dizendo, ó, em razão do estado de calamidade pública e de emergência da saúde pública de importância internacional do Covid, né? A critério de Uhum. aferição de renda familiar per capita do artigo 20 será ampliado em meio salário mínimo. Aí vem o parágrafo primeiro, ampliação, que se trata o caput, ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento de acordo com os seguintes fatores. É o que o senhor colocou. O grau da deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho das atividades básicas da vida diária desse autista, né, desse idoso, dessa pessoa com deficiência, e as circunstâncias pessoais e ambientais, os fatores socioeconômicos e familiares que podem reduzir a funcionabilidade e a plena participação social da pessoa candidata, né, ao BPC. E aí está colocando uma brecha, né, digamos assim, de ser contabilizado meio salário mínimo. Não é isso que o senhor falou agora? Exatamente, mas não para todo mundo, para quem tiver uma vulnerabilidade maior. Isso também está previsto no parágrafo 11 do artigo 20 da LOAS, que foi incluído pela Lei Brasileira de Inclusão, né, de você poder, de acordo com elegibilidade especial aí com pessoas que têm uma maior vulnerabilidade, nesses casos você poder
gradativamente aumentar essa renda familiar per capita até meio salário, mas não em todos os casos. E aí eu acho que é mais justo, porque você, como eu falei, você trata os desiguais de forma desigual. Hoje, você trata todo mundo do mesmo jeito, você tem famílias que têm despesas maiores, pessoas que requerem um cuidado maior e, consequentemente, tem uma situação mais vulnerável do que outras. E aí você consegue fazer essa distinção, que é o que o Supremo, né, na sua decisão, entendeu, e é o que as ações civis públicas, de certa medida, também vem entendendo. Tá bom. Olha só, qual o caminho que a pessoa deve percorrer, presidente, para ter o BPC e não ser negado ao final administrativamente? Porque muitas pessoas conseguem judicialmente, né? Então, qual é o caminho? Me parece que liga no 35, tem que ter a questão lá do NIS, né? Tem que ir no CRAS. Como é que é isso? Que essa pessoa ela deve percorrer quais caminhos para não antes, né, verificar antes para depois não ter o benefício negado. Então, a primeira coisa é que tem que estar inscrito no CAD único. Né? Isso está na lei, é uma obrigação, e muitas pessoas requerem o BPC sem fazer a inscrição no CAD único. Então, enquanto ele não tiver inscrito no CAD único, ele não pode, não vai ser feita a avaliação para ver se aquela pessoa tem direito ao BPC. Inclusive, hoje, nós temos mais de 500 mil pessoas que se inscreveram para receber o BPC da pessoa com deficiência, que é o que eu falei, que é uma dívida grande que nós temos, mas uma parcela considerável dessas pessoas não estão inscritas no CAD único. Então, nós não podemos analisar enquanto ela não fizer inscrição no CAD único lá no CRAS, como você falou, Edilson. Então, o primeiro passo é esse. Estando inscrito no CAD único, então, ela requisita o BPC, isso pode ser feito pelo aplicativo do celular, chama Meu INSS, você baixa o aplicativo e aí você vai requerer no aplicativo o BPC. Uma outra opção é requerer pelo telefone no 135, que é a nossa central de atendimento do INSS. Então, feita a requisição, são 3 fases que, para a concessão do benefício. A avaliação de renda, essa avaliação de renda ela é feita pelo servidor do INSS e não precisa haver nenhum deslocamento presencial. Além disso, tem a aplicação de instrumento, que são 2 etapas, como eu falei, a avaliação social e a avaliação pericial. Então, concluídas essas 3 etapas, o benefício é concedido se ele for enquadrado como pessoa com deficiência no instrumento do BPC, e vai receber o benefício, né, normalmente de um salário mínimo. A pessoa pode fazer, então, junto e ao CRAS e também fazer o pedido lá no INSS, não é isso? Porque não impede dele fazer esse pedido. Ele pode já fazer o pedido, não é impedido de fazer o pedido sem estar ainda com o CAD único, porém não vai prosseguir, vai ser colocado em exigência. Hoje, desses 500 e poucos mil requerimentos que a gente tem no INSS, 362 mil, se não me engano, exatamente, estão em exigência, porque está faltando a inscrição no CAD único ou algum outro documento, mas a maior parte deles é o CAD único. Então, ele não vai prosseguir a análise enquanto ele não tiver inscrito no CAD único. O INSS não vai impedir ele de requerer, mas não vai prosseguir na análise enquanto ele não tiver inscrito no CAD único. Ótimo. Presidente Leonardo, como e por que a pessoa pode perder o BPC? E eu gostaria que o senhor complementasse essa resposta, dizendo para a gente o seguinte: muitas pessoas chegam até as nossas entidades representativas dos autistas perguntando se pode ou não comprar um carro.
Isso é motivo de perder o BPC? Não, de forma alguma. Então, vamos lá. Quais são os motivos para, eventualmente, uma pessoa perder o BPC? Ele Isso. deixar de se enquadrar no critério de renda ou deixar de se enquadrar no conceito de pessoa com deficiência do instrumento do BPC. Periodicamente, por lei, a cada 2 anos, mas não necessariamente é isso. Né? Pode, o INSS, a última vez que fez uma avaliação foi em 2009, mas periodicamente o INSS faz uma nova avaliação. Essa é uma possibilidade, a outra é o critério de renda. Mas fazer um financiamento não é motivo para cancelamento ou suspensão do BPC. Então, um critério de renda, o que é que seria uma forma? Por exemplo, aquela pessoa conseguiu um emprego. No caso de autismo, ele não perde o benefício fica suspenso, ele para de receber enquanto estiver com aquele emprego. Ele perdeu o emprego, ele volta a receber o BPC. Já na pensão, como eu expliquei antes, ele não perde. Se ele tiver com emprego, ele tem uma redução de 30% da pensão e, perdendo o emprego, volta a receber a pensão integral. Já falando de pensão, responder uma pergunta aqui do Fernando Cota, em referente à emenda 103, a reforma previdenciária. Ele quer saber se Isso. o autista que tem do pai e da mãe, se com aquele conceito de acumulação que está na reforma, ele vai ter que optar entre um e outra. Não. Aquela questão de acumulação é só para cônjuge, não é para filho. O filho continua tendo direito à pensão do pai e da mãe. Já o cônjuge, não é, ele continua tendo, se ele tem duas pensões, ele continua recebendo as duas, só que a menor tem uma redução. Para o filho, não há nenhuma redução, continua tudo do mesmo jeito. Ótimo. Então, assim, a pessoa ela pode perder se o critério financeiro, né, da família modificar. E o INSS cruza esses dados, presidente? Por exemplo, se o pai assumir um concurso público ou se o pai assumir uma empresa, né? Porque hoje os dados, o governo tende a sempre cruzar os dados. Então, se o pai ou a mãe for empregada, certamente o INSS vai ter esse conhecimento. Isso é motivo também de perder o BPC? Então, o INSS faz esses cruzamentos, o Tribunal de Contas da União também, inclusive recentemente o Tribunal de Contas da União mandou para a INSS uma relação de quase 200 mil benefícios do BPC com indícios de irregularidade. Então, o INSS faz, o TCU faz, a Controladoria Geral da União também faz, e aí, não necessariamente o fato do pai ter uma renda quer dizer que ele vai perder o benefício. Então, você tem que verificar se, mesmo com aquela renda, ele continua atendendo o critério, né, para ter acesso ao benefício. Inclusive, também na Lei 13.982, teve uma outra mudança importante que algumas ações civis públicas já contemplavam, agora está na lei, que não contar para efeitos de renda um outro benefício de BPC, que para o idoso já era assim, né, para a pessoa idosa, mas para a pessoa com deficiência não. Agora, um outro benefício de BPC na mesma família não conta para renda, e uma aposentadoria por idade de um salário mínimo também não conta. Mas mesmo que não seja isso, seja um emprego, então vai ser verificado se com aquele salário ficou acima da renda, abatidos os descontos que podem ser feitos. Então, não necessariamente Eu cancela, quero. só se, com todos os critérios adotados, ficar acima da renda que dá direito ao BPC. Reafirmando aqui, presidente, quem tem BPC pode financiar um carro, uma casa. Eu queria que o senhor explicasse isso aqui direitinho, Pode, porque, pode olha sim, só, não tem presidente, nenhuma essa, vedação. essa questão chega muito para nós. Inclusive, tem famílias que os pais tendem até não registrar o trabalho com medo do filho autista perder esse BPC. Então, financiar carro, financiar casa, isso não é motivo de perder, não, né? Não é motivo de perder o benefício. Inclusive,
né, o autista, ele tem direito a adquirir o veículo com isenção de ICMS e IPI. Ótimo. E qual o percentual que a pessoa tem acesso ao BPC por via judicial e por que o INSS nega e o judiciário concede? Só tem uma Olha, média? sim, o valor, essa média, em quantidade, ela vem se mantendo estável nos últimos anos, somando o BPC, a pessoa com deficiência da pessoa idosa, tem sido em torno de 42, 43 mil por ano. Em percentual, tem oscilado entre 25% e 35%. É um percentual elevado, e isso deriva em grande parte daquela decisão do Supremo que colocou outros elementos além da renda e do fato da lei, antes dessa alteração feita recentemente, estar limitada ao critério de renda de um quarto salário mínimo. Quando agora se possibilita se aproximar mais do que o Supremo definiu, de você ter outros critérios ligados a uma maior vulnerabilidade, além da renda, eu acredito que a gente tende a ter uma redução da judicialização. Agora, realmente no judiciário a maioria consegue? Vocês têm esse Não é. acompanhamento? Nós temos, na verdade, em torno de 60% dos casos é favorável à União, 40% dos casos é desfavorável à União. Em relação ao BPC, é essa a proporção. Uhum. E o senhor é a favor do 13º para o BPC? Qual seria o impacto se isso fosse implementado? O senhor já falou o impacto da questão de metade do salário mínimo. O BPC é um dos únicos que não tem, né? O 13º. Tem a aposentadoria, até o benefício do auxílio reclusão, e tem uma luta lá no parlamento para instituir. Eu vou até mostrar aqui, a Paula Paz perguntou isso também, ó. Presidente, estamos lutando para o 13º BPC, porque os beneficiários do BPC não têm direito a esse salário. E qual o impacto financeiro se isso for implementado? O senhor é a favor do 13º para o BPC? Olha, o impacto do 13º é em torno de 5 bilhões por ano. É uma situação similar àquela questão de passar para meio salário mínimo per capita para todo mundo. O impacto é grande e tem que ter ou uma redução de despesa ou uma criação de um novo tributo para cobrir o aumento de despesa. Eu acho que faz mais sentido a gente ampliar o número de pessoas recebendo o BPC do que pagar o 13º. Esse custo, por exemplo, de 5 bilhões por ano, é mais ou menos o custo de implantar aquelas mudanças que estão na Lei 13.982, né, que permite, para quem tem nova vulnerabilidade, chegar até meio salário mínimo per capita, que permite abater um outro BPC ou um benefício previdenciário de um salário mínimo, além de abater despesas especiais, como medicamento, alimentação especial, tratamentos de saúde. Eu acho que faz mais sentido a gente buscar levar o BPC para mais pessoas do que pagar o 13º. A lógica do 13º nos benefícios previdenciários é porque a previdência é um benefício contributivo e a contribuição, as pessoas recebem o 13º e contribuem sobre ele. São 13 contribuições anuais. No caso do benefício assistencial, historicamente, sempre foram 12 contribuições mensais para os benefícios assistenciais, tanto o BPC quanto o Bolsa Família. Mas, assim, a decisão de conceder ou não o 13º, eu acho que eu estou apenas falando do ponto de vista da razão da diferença, mas a lógica de conceder um 13º ou não é conseguir atender o princípio, né, que está na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, encontrar uma fonte para cobrir a despesa. Eu, pessoalmente, acho que é mais interessante a gente incluir mais pessoas. Então temos que conversar com o senador Isalci para ele debater lá no Congresso, né, presidente? Qual é a fonte
para pagar esse 13º do BPC, porque a luta está grande, não sei se o senhor está acompanhando, e o pessoal está procurando os parlamentares, e é o que o senhor falou, tem que ver a fonte para ter esse pagamento, né? Agora, presidente, qual a mensagem o senhor deixaria para as pessoas que estão na luta para ter acesso ao BPC e ainda não foi contemplado? Bom, em primeiro lugar, como eu já falei no início, eu comecei me desculpando pela demora. O que é que nós fizemos no primeiro momento? Conceder a antecipação. Né? Conseguimos, na Lei 13.982, a possibilidade de fazer uma antecipação, analisando-se a renda. A pessoa está inscrita no CadÚnico e analisou-se a renda, cumpriu o critério de renda, ele não vai, antes mesmo dele fazer a aplicação do instrumento, a avaliação social e a perícia, a avaliação pericial, é feita uma antecipação no valor de R$ 600. Nós conseguimos fazer antecipação para 170 mil pessoas. Não fizemos para os outros, porque, como eu falei, uma quantia muito grande de pessoas não estava inscrita no CadÚnico. Até aproveito a live para avisar, aqueles que estão inscritos no BPC, que vão estar em exigência, procurem cumprir a exigência. Na maior parte dos casos, a exigência é estar no CadÚnico. Então, essa foi a primeira medida que adotamos, fazer a antecipação para o máximo de pessoas possível. A próxima medida que nós vamos adotar é na reabertura das agências do INSS, que a gente espera que ocorra no dia 13 de julho, a prioridade vai ser BPC. Chega de BPC ficar em último plano do INSS. Agora é prioridade. É o nosso público mais vulnerável. Nós temos que priorizar os mais vulneráveis. Então, nós vamos priorizar o BPC, temos feito todo um trabalho junto à DataPrev, junto à perícia médica e aos assistentes sociais do INSS, para ter um número maior de pessoas que possam fazer mais rapidamente essa avaliação e a gente conseguir, com a maior rapidez possível, analisar todo esse estoque aí de requerimentos que a gente tem e conceder os benefícios o mais rápido possível. Presidente, o senhor assumiu em janeiro, não foi isso? Exatamente. Tá. Em janeiro, o senhor deu uma declaração dizendo o seguinte: espero zerar fila de atrasos entre agosto e outubro. Nós estamos em junho. A pandemia atrapalhou, o senhor vai conseguir zerar essa fila? Olha, hoje, o que a gente tem no INSS, que não está em exigência, nós tínhamos em julho do ano passado, que foi o auge da fila, algo em torno de 2.200.000, que dependiam do INSS. O que está em exigência é que depende de alguma ação do cidadão. Nós tínhamos 2.200.000. Quando eu assumi em janeiro, tinha caído já um pouco, estava em 1.800.000. Hoje, está em menos de 400.000. Considerando que todo mês entram em torno de 600.000, a gente pode dizer que praticamente a gente já está no fluxo. O que a gente tem ainda de um estoque relativamente grande é esse em exigência. É aquele que está dependendo de uma ação do cidadão. Em exigência, a gente tem um número muito grande ainda, temos 900.000 ainda em exigência, e grande parte disso é justamente BPC da pessoa com deficiência. Como eu falei, em torno de 360.000 desses 900 são BPC de pessoa com deficiência que está dependendo de alguma ação. Então, a fila nossa, eu posso considerar que está praticamente em fluxo, né? Nós temos hoje, dependendo do INSS, um atraso em torno de 40.000 requerimentos. Você tem uma ideia, quando eu assumi, a gente tinha em torno de 1 milhão em atraso. Porém, nós temos ainda um trabalho grande para que as pessoas cumpram as exigências. A gente agora vai trabalhar forte para criar uma campanha massiva junto à sociedade, para que essas pessoas cumpram as suas exigências. A gente, inclusive, criar alternativas
Hoje ele já pode subir essa exigência pelo aplicativo. A gente pretende criar outras formas. Quando for documento, ele mandar o documento por SEDEX. A gente está pensando em criar um drive-thru no INSS para que ele possa levar o documento e não perder tempo, não ter que entrar na agência, não ter que se expor em função da pandemia, entregar o documento no carro. A gente está pensando em várias formas para que as pessoas cumpram as exigências o mais rápido possível. Mas a maior parte do dever de casa nós conseguimos fazer. A pandemia, nesse sentido, não nos atrapalhou, porque o INSS já tinha todo um desenho para o trabalho remoto, nós já tínhamos uma parcela grande de servidores em trabalho remoto, e com o fechamento das agências, nós colocamos mais pessoas em trabalho remoto. Isso até ajudou a acelerar. O que ficou represado em função da pandemia foi aquilo que dependia de trabalho presencial, que é basicamente a perícia médica e a avaliação social, que tem relação com o BPC da pessoa com deficiência. Mas nós minimizamos isso com essa antecipação. E, como eu falei, na reabertura, a prioridade vai ser as pessoas com deficiência em relação ao recebimento do BPC. Ixi, parece... Ótimo. Parece... O senhor está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo bem. Tá. Olha só, nós temos um convênio do INSS com a OAB e quero parabenizar o senhor. Toda vez que o advogado, o colega, chega a uma das agências, ele é recebido diretamente por um servidor e consegue caminhar os problemas dos seus clientes. Então, esse convênio está dando certo. Acho que foi muito importante esse convênio para agilizar, né? Porque o advogado ele está representando seu cliente e às vezes ele cai na vala comum e acabava, né? Demorando muito. Então, eu quero parabenizar esse convênio, que a gente possa aprofundá-lo mais ainda. Agora, eu sempre estou indo às agências, presidente, e a gente nota que tem um pequeno número de servidores. O senhor disse que a pretensão é no dia 13 de julho voltar ao atendimento presencial. Nesse retorno, vocês já têm, o senhor já se organizaram para ter mais servidores? A pretensão do presidente Bolsonaro era de convidar alguns militares da reserva. Como é que está isso? Ao voltar, as agências terão os servidores para atender a comunidade? Então, vamos lá. Primeiro lugar, nós só vamos abrir as agências que tiverem com toda a capacidade de atender as pessoas com segurança, segurança sanitária, né? Então, nós elaboramos, a partir de orientação do Ministério da Saúde, todo um protocolo com uma série de equipamentos de proteção individual e coletiva para garantir a saúde das pessoas. Além disso, só atenderemos com agendamento para evitar aglomeração. Só os agendados é que vão ser atendidos. E só serão agendadas aquelas atividades que hoje têm dificuldade de ser feita à distância, que é a avaliação social para a pessoa com deficiência, que é a perícia médica para o BPC da pessoa com deficiência e para o auxílio-doença, e o atendimento das exigências, que eu falei que é esse passivo muito grande que a gente tem, dependendo da população. Então, será limitado a isso. Além disso, nós teremos todos os equipamentos, terá face shield, máscara, luva, capa de proteção, proteção de acrílico, terá medidor de temperatura. Então, todos os cuidados, né, o afastamento entre as pessoas, todos os cuidados serão tomados e só serão abertas as agências que tenham todas as condições de equipamentos de proteção individual e coletiva e que tenham um número mínimo de servidores para atender adequadamente as pessoas. As agências que não tiverem essas condições não serão abertas. Nós vamos colocar um aplicativo na internet que todas as pessoas vão saber quais as agências que abrirão. Não serão todas as agências que vão abrir. As agências que não têm condição não vão abrir. Vão abrir algo em torno de 50% a 60% das agências.
mas são as maiores, representam em torno de 80% do atendimento do INSS. As demais vão continuar fechadas até terem condição de abrir. E sim, nós já vamos contar com os servidores temporários que foram contratados agora há poucos dias. Nós fizemos um processo seletivo para contratação temporária de aposentados do INSS. Esses aposentados do INSS vão trabalhar em casa para fazer a análise, para fazer, por exemplo, no caso do BPC, aquele trabalho de avaliação de renda que ele não é presencial. Além dos aposentados do INSS, tem aposentados de outros órgãos da União e militares inativos. Esse grupo, em torno de 3 mil pessoas, eles vão trabalhar no atendimento. Aqueles que são grupo de risco, eles vão trabalhar em casa. A gente criou todo um sistema de retaguarda de agência que também pode ser feito à distância. Aqueles que não são grupo de risco, eles vão, sim, trabalhar no atendimento às pessoas, ajudando nesse momento de reabertura das agências. Então, tudo preparado, né? Eu acho que ao ir às agências, terão aí os servidores para atender. Presidente, agora nós vamos responder algumas perguntas dos nossos internautas aqui. O primeiro é da Kátia Zenai. Eu vou até colocar na tela para ajudar o senhor também a ler. Boa noite. Se um cônjuge estiver recebendo aposentadoria de um salário mínimo e o outro cônjuge solicitar BPC por idade, mais duas pessoas somente na casa pode pedir o BPC? Sim, sim. Agora vai poder pedir o BPC, sim. É aquele ponto que eu falei, que foi alterado na lei. Essa aposentadoria de um salário mínimo, ela não vai mais contar como renda familiar. Assim como o BPC também não conta como renda familiar. Então, ela vai poder, sim, ela vai ter direito. É uma das mudanças que foram feitas. É isso que eu falo do tratar os desiguais de forma desigual. Ao invés de elevar todo mundo para meio salário, você trata essas situações específicas de forma diferenciada. A mesma coisa falou aqui a Vanessa, né? Quando uma família tem mais de um filho autista, pode receber dois valores, um para cada filho. É isso que o senhor falou, né? Artigo 20. Exatamente. Agora pode, antes não podia. Isso, que é a nova regra, né? Que está Exatamente. na LOAS, né, presidente? Aí ela Está na veio LOAS. introduzir. Ela foi introduzida na LOAS pela Lei 13.982, É. no A artigo doutora 20 da Vanessa, LOAS. a doutora Vanessa, que faz parte da nossa comissão, ela fala assim, ó, o Brasil tem uma forma estranha de pagar aos trabalhadores. O 13º equivale a 4 semanas que temos mais de um ano. Ela comentou a questão lá do 13º, né, do BPC. Aqui também, olha, tem uma... Ela fala aqui, olha, não entendi sobre a perícia. Aderiram à telemedicina? O paciente não terá dificuldade para entrar em contato? Quem não tem acesso à internet? Não, não tem telemedicina para perícia. Eu acho que criou-se uma confusão porque o CNJ tentou criar uma teleperícia para a perícia judicial, mas o Uhum. Conselho Federal de Medicina não concordou. A perícia Médica Federal também não concorda, então não está tendo teleperícia na Previdência. O que está sendo feito é uma antecipação do auxílio-doença, não como perícia, mas a pessoa sobe o atestado e o perito analisa só a conformidade do atestado. Ele não está fazendo a perícia, ele está só olhando se o atestado está correto. Aquele médico que assinou o atestado, ele tem um CRM, o CRM dele tá válido, ele colocou lá o código da doença, né, a CID, aquela CID existe, é uma CID que de fato daria direito a um afastamento, é basicamente isso que ele avalia só a conformidade e com isso é feita uma antecipação do auxílio-doença. Mais na frente, se for pedido uma prorrogação ou para uma nova concessão, aí sim é feita a perícia do mesmo jeito,
sempre fez perícia presencial. Repito, o Conselho Federal de Medicina entende que não é factível a teleperícia. Por último, Fernando Cota, acredito que poderia cortar esse valor do Congresso Nacional e destinar ao 13º do BPC. Eu acho que é reduzir a verba parlamentar. Eu acho que tem que. O que o senhor acha Infelizmente, não sobre é isso? suficiente, não. Infelizmente, não é suficiente. O orçamento inteiro do Congresso, não lembro o valor exato, mas talvez se cortasse todos os cargos do Congresso, não fosse suficiente. 5 bilhões é o impacto do 13º. Eu não lembro bem o orçamento do Congresso, mas eu acho que não chega a isso. Se Não, chega. cortasse tudo, se não me engano, é uns 4 bi, todo o Uhum. orçamento do Congresso, não só as verbas, mas os salários dos servidores, a manutenção da casa. Então, precisaria ou cortar outra despesa grande ou criar uma receita, né? Aumentar algum tributo. Né? Presidente, estamos com 48 minutos, nós estamos caminhando para o fim. Gostaria realmente de agradecê-lo por aceitar essa live da a Voz do Autismo. Várias mães, vários autistas, várias pessoas com deficiência entraram para saber do senhor as regras. Quero dizer que o senhor prontamente aceitou, quero agradecer. Dizer que, tanto na OAB, na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, quanto no MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista Brasil, a gente sempre está acompanhando e orientando as mães, os autistas, para, ao procurar o INSS, ler a lei primeiro, ler as regras, porque senão ela vai chegar no momento crucial e ter negado. Então, assim, os seus esclarecimentos veio para colaborar para isso. A gente pede que elas leiam a lei antes de qualquer coisa, que vá lá no Google, tente saber como é que são essas regras, né? É a lei da LOAS, a gente até colocou aí, ó, tá passando o número da lei, os artigos também, não deixar de ter a documentação, a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, nos artigos 20, 20A, 21, 21A, tem lá todas as regras. Então, gostaria de agradecer. Esse é um canal que trata de direito dos autistas, é a voz do autismo. Queria relembrar a cada um de vocês que estão nos assistindo, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, para que a gente tenha a quantidade exigida pelo YouTube, no mínimo aí 1.000 pessoas. Então, vamos chegar rapidinho a isso, é só ir lá e colocar a voz do autismo, se inscreva, aperta lá no sininho, que nós vamos ter sempre aqui pessoas como o doutor Leonardo Rolim, presidente do INSS, à disposição e colocando abertamente por que você tem direito, como ter acesso a esse direito e como preservar esse direito. Nós falamos aqui como você pode também perder o BPC, ou você sempre tê-lo. Então, gostaria de agradecer e pedir para o senhor fazer as suas considerações finais ao nosso público autista, o nosso público pessoas com deficiência, o nosso público advogados, dizer ao senhor que o doutor Délio mandou um abraço, reafirmar esse abraço, e dizer que nós, advogados, temos um carinho pelo INSS, porque é um órgão que realmente leva para aquelas pessoas com necessidade os seus benefícios. É claro, se eles estiver dentro da legislação e dentro das regras. Então, um abraço e quero que o senhor faça suas considerações finais aí para o nosso público autista. Edilson, é um prazer grande estar aqui, né? É a segunda vez que eu tenho uma relação mais próxima. No passado, eu tive um evento nacional em Recife, né, dos autistas. Foi uma experiência emocionante, bonita. Então, sempre que for convidado, estou à disposição. E eu queria concluir colocando alguns pontos que a gente tem que batalhar para o futuro,
que é a regulamentação do auxílio inclusão, que eu acho que é muito importante para os autistas, e também da habilitação profissional. Então, acho que a gente tem alguns desafios pela frente. Eu focaria nesses dois, que eu acho que são muito importantes. E contem com o INSS e contem comigo sempre. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, presidente. Certamente, em algum momento, nós vamos procurá-lo novamente e sei do seu compromisso para com o INSS, esse órgão tão importante, e para os autistas e suas famílias. Grande abraço, boa noite, bom dia e boa tarde, porque essa live vai ficar à disposição de todo mundo. Esse é Dr. Leonardo Rolim, presidente do INSS, que falou para os autistas sobre o benefício de prestação continuada do BPC. Um grande abraço a todos e até a próxima live. E se inscreva no YouTube, A Voz do Autismo. Obrigado a todos pela a presença aí na nossa live. Até mais, doutor. Até mais.